Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2020. O tema para esse primeiro trimestre é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. O comentarista desta série de lições é o pastor Cláudio Honor de Andrade. E hoje iremos comentar a última lição do trimestre, a lição de número 13, que tem por título O Novo Homem em Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um trimestre da revista Lições Bíblicas. E esta última lição é uma preciosidade, tendo em vista que irá nos trazer muitos ensinamentos práticos. Que possamos atentar com bastante cuidado e atenção para todos os pontos abordados nessa videoaula, pois nos ajudarão em nosso crescimento espiritual. O texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, e nos diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vejam, meus irmãos, que este versículo da carta de Paulo aos Efésios é um versículo que devemos tomar para nortear a nossa vida espiritual, porque Jesus Cristo é o nosso alvo a ser atingido. A jornada cristã é aquela em que todo salvo trabalha e se esforça para ser igual a Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejamos o que Paulo nos ensina na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 10 e 11, na Nova Versão Internacional. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele, em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Notem que Paulo disse que queria se tornar semelhante a Cristo em sua morte, ou seja, em uma vida dedicada a realizar a vontade de Deus, para que pudesse alcançar a ressurreição dos mortos. Que esse venha a ser, meus irmãos, o propósito de todos nós, servos de Deus. Já para a verdade prática nós temos: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Na realidade, meus irmãos, a salvação nos abre a porta para podermos trilhar o caminho. A perfeição em nossa vida não é alcançada de forma automática. Temos que lutar dia após dia para alcançar este objetivo. E realmente é uma luta. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, encontramos em todas elas uma referência à palavra vencedor. O próprio Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, na Nova Versão Transformadora: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Vejam, meus irmãos, que estamos engajados numa luta, numa verdadeira batalha espiritual, buscando o nosso aperfeiçoamento, até que cheguemos, como disse o texto áureo, à estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para a leitura bíblica em classe temos o texto do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículos de 1 a 16. Acompanhe a leitura, por favor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor. Então aqui temos, irmãos, a passagem onde o Senhor Jesus explica para Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento, de ser uma nova criatura, para poder ver, entrar no reino de Deus. E toda esta lição transita, em torno deste tema de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para o objetivo geral, nós temos mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Conforme lemos na leitura bíblica em classe, acabamos de comentar, o Senhor Jesus é muito claro em dizer que para se entrar no reino dos céus, é estritamente necessário ser uma nova criatura, ou seja, nascer de novo. Para os objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, apresentar o nascimento do novo homem. Para o tópico 2, explanar a justificação do novo homem. E, por fim, para o tópico 3, enfatizar a santificação do novo homem. Meus irmãos, antes de iniciarmos na introdução, é importante nós pontuarmos algumas coisas. Em primeiro lugar, estamos disponibilizando o roteiro deste vídeo e o link está aqui no box de comentários, aqui abaixo deste vídeo. Se você está assistindo o vídeo através do nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download do roteiro vai estar logo abaixo do vídeo. Outro sim, meus irmãos, estamos passando por essa crise tremenda causada pelo coronavírus e as aulas de escola dominicais, os cultos e todas as reuniões das igrejas, a maioria delas estão suspensas, pois nós não podemos correr o risco de aumentar ainda mais as infecções. Mas, meus irmãos, não podemos parar. Não podemos parar de estudar, não podemos parar de aprender, de crescer. Que possamos aproveitar aqueles que vão ficar em casa, aqueles que vão ficar em férias, aqueles que vão ficar em home office. Em home office não, porque aí tem que trabalhar, mas aqueles que estarão de férias, aqueles que estarão dispensados dos trabalhos. Continuemos estudando, continuemos orando, continuemos crescendo na graça e no conhecimento. Nesses momentos de crise, nesses momentos de reclusão, são momentos de crescimento, momentos em que se tem tempo disponível para se ler mais a Bíblia, para se orar, para se buscar maior entendimento e um crescimento maior no conhecimento da Palavra de Deus. E essas ferramentas, os vídeos das lições bíblicas, as videoaulas que tanto o nosso canal quanto vários outros canais estão disponibilizando, são ferramentas valiosíssimas para ajudar os irmãos professores no seu crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, mesmo que os irmãos não vão ministrar nas congregações, não parem de estudar, não parem de procurar aumentar o seu conhecimento. Conhecimento adquirido nunca é perdido, principalmente em relação à Palavra de Deus. Antes de mais nada, também gostaria de agradecer a todos os irmãos
que nos acompanharam durante mais deste trimestre, com a sua visualização, com a sua inscrição no site, no canal, com o seu comentário, com o seu like, com o seu dislike. Muito obrigado pelo seu suporte, pelo apoio que você tem nos dado nesse humilde trabalho. Para o próximo trimestre, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para continuar fornecendo para os irmãos esta ferramenta, humilde ferramenta para ajudá-los no seu ministério de ensino. Sem mais delongas, irmãos, vamos para a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Aqui, meus irmãos, precisamos entender que esta perfeição deve ser buscada de forma contínua em nossa vida. A questão é que sempre podemos melhorar e nos santificar cada vez mais. Vocês sabem, os irmãos sabem quem foi Paulo. Ele mesmo disse em pelo menos 3 de suas cartas que os irmãos, os leitores, deveriam imitá-lo. Vejamos o que ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, leremos Almeida Revista e Corrigida. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Vejam aqui que ele incentiva os irmãos a imitá-lo. Os outros 2 textos seriam na mesma carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, e a outra carta seria em Filipenses, no capítulo 3, versículo 17. Vejam então, meus irmãos, que Paulo estava incentivando os irmãos a imitá-lo. Se nós olharmos, se nós analisarmos essa questão, poderíamos pensar, Paulo já atingiu a perfeição. Paulo já é perfeito. Mas vejamos o que ele diz, meus irmãos, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, Paulo estava nos exortando a imitá-lo, mas ele mesmo estava a caminho, buscando, lutando para alcançar a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos mostra que o aperfeiçoamento na vida do cristão é um processo contínuo, nunca acaba, mesmo quando chegamos à maturidade, que era o caso de Paulo. Vejamos o que diz em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 11. Desta vez vamos ler a Nova Versão Internacional. Continue o justo a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Então vejam, meus irmãos, continue o justo a praticar justiça. Continue o santo a santificar-se. Processos contínuos, processo de santificação, processo de se manter justo, são processos contínuos. Temos que continuar todos os dias. E no crescimento da santificação, no crescimento do conhecimento de Cristo, buscando, lutando pela perfeição. Sigamos em frente então. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Sobre este assunto, podemos ver o que Paulo ensinou na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 20 a 24. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da antiga natureza e de seu velho modo de viver,
corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de uma nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Vejam que este revestimento da nova natureza é operado através do Espírito Santo. Seguindo em frente, então, dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Meus irmãos, Deus formou o primeiro Adão e permitiu a ele ter uma vida abundante de comunhão com o Criador. Por causa do pecado, este privilégio da comunhão com o Pai foi perdido. E o homem passou a ser dominado pelo pecado e também passou a morrer. Mas em Cristo Jesus, o último Adão, tivemos a nossa comunhão com Deus restaurada. E em Cristo Jesus teremos a vitória final sobre o pecado e depois, por último, também teremos a vitória sobre a morte. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 e 55. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Então veja, meus irmãos, que venceremos inclusive a morte. Lá na frente, quando tivermos quando formos ressuscitados e recebermos um corpo glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, então, nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Aqui temos, irmãos, na finalização da introdução, um resumo dos assuntos que estudaremos nesta lição. Como ponto central, nós temos: a salvação em Cristo gera um novo homem. Então, os irmãos vejam que este ponto central gira em torno do que foi falado ali na verdade prática e no principal objetivo. No tópico 1, nos diz: o nascimento do novo homem. Jesus ensina a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Aqui, meus irmãos, temos um sumário daquilo que será tratado neste tópico 1. Então, subtópico 1, nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Por prólogo, podemos entender início, e afiançar, podemos entender afirmar. Resumindo, meus irmãos, o comentarista disse que João afirmou no início de seu evangelho que a nova criatura não é gerada por esforço ou por ação humana, mas é gerada através da atuação do Espírito Santo em nós. Mas que fique claro, meus irmãos, que para que o Espírito Santo efetue esta mudança, é necessário que creiamos e aceitemos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejamos o que diz na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, versículos 4 e 5, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou a sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Então vejam, meus irmãos, que nesse versículo de Tito, Paulo nos diz claramente que a nova vida
nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida através da atuação de quem? Do Espírito Santo. Continuando então, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. E foi, meus irmãos, exatamente o que aconteceu conosco, salvos em Cristo Jesus. Leamos Efésios no capítulo 2, versículos 4 a 6, na Nova Versão Transformadora, que nos diz: Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam então, meus irmãos, o que Deus fez por nós, motivado pelo amor. Somos, irmãos, privilegiados, no sentido de Deus amar uma humanidade pecadora e caída como nós éramos, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, mesmo nós estando mortos em ofensas e pecados. Isto nos prova, nos mostra, meus irmãos, o quanto Deus nos ama. Glórias ao nome do Senhor. E hoje temos nova vida em Cristo Jesus, que promoveu em nós, através do Espírito Santo, um novo nascimento. E hoje, como diz Paulo, somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Continuando então, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Realmente, meus irmãos, é somente através do poder da ação do Consolador que a regeneração pode ocorrer nos seres humanos, conforme nós acabamos de ler em Tito 3 e 5. Somente através dele, do Consolador amado, esse milagre pode ocorrer em nossas vidas. Seguindo em frente, então, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Gênesis, meus irmãos, implica o quê? Nascimento, origem, criação. E como nós lemos ali em Efésios 2, do 4 a 6, a vida que recebemos é o reestabelecimento da nossa comunhão com Deus. Isto que é vida espiritual. Receber o Espírito Santo em nossas vidas e termos reestabelecido o canal de comunhão com o Criador. Aquele canal que Adão perdeu depois do seu pecado, depois da sua desobediência. Através de Cristo Jesus recebemos vida novamente e podemos, como disse o escritor aos Hebreus, pelo sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque agora não há separação entre Deus e nós. Por Cristo Jesus, podemos nos apresentar diante de Deus em perfeita comunhão. Vejam, meus irmãos, que privilégio nós, servos do Senhor, temos. Glórias ao nome do Senhor para sempre. Seguindo em frente, então, subtópico 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Aqui, meus irmãos, o comentarista fala, da aceitação da fé pelo plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Mas é importante nós incluirmos aqui uma outra questão. Para que se haja conversão, em primeiro lugar, é necessário que se haja arrependimento. Sem arrependimento não há a verdadeira conversão. Tanto João Batista quanto o próprio Senhor Jesus Cristo iniciaram os seus ministérios enfatizando sobre a necessidade do arrependimento. Vejamos o que diz em Mateus 3, versículos 1 e 2 na Almeida Revista e Corrigida.
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora vamos ler no mesmo livro de Mateus, no mesmo evangelho segundo São Mateus, no capítulo 4, versículo 17, também na Almeida Revista e Corrigida. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vejam então, meus irmãos, que tanto João Batista quanto o próprio Senhor Jesus enfatizou a necessidade do arrependimento para poder se crer no Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, são as boas novas que dizem que, aceitando Jesus, nós receberemos o perdão pelos nossos pecados. Mas, para a verdadeira conversão, requer-se, em primeiro lugar, arrependimento. Porque é o arrependimento que vai nos levar a entender a necessidade de um Salvador. O reconhecimento que somos pecadores miseráveis, que sem Deus nós não temos condições nenhuma. O reconhecimento dessa nossa situação precária é que nos faz entender que nós precisamos de um Salvador. E para que entendamos isso, é necessário, em primeiro lugar, conhecer essa questão do pecado, para que possamos nos arrepender. Então, meus irmãos, é muito importante hoje, ninguém mais ou quase ninguém mais se prega sobre pecado, mas as pessoas precisam conhecer os limites dados pela palavra de Deus, para ter a convicção de que estão em pecado. E estando em pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação eterna. Mas Deus levanta uma bandeira de salvação, Jesus Cristo de Nazaré, capaz de salvar todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, percebam que é necessário nós voltarmos a enfatizar a necessidade do arrependimento, conscientizar o povo a respeito do pecado, conscientizar o povo a respeito dos limites, dos referenciais que a própria palavra de Deus nos dá. E quem está fora desses referenciais está pecando contra a santidade do nosso Deus. Então, meus irmãos, apenas reforçando, é necessário para a salvação o arrependimento. Seguindo em frente, então, tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. E esse auge, meus irmãos, se dá, entre outras coisas, porque nós recebemos a adoção na família de Deus. Vejamos o que diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Vejam, meus irmãos, somos hoje membros da família de Deus. Eu, Luiz, considero isso o auge da bem-aventurança para um ser humano, poder ser chamado de filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sigamos em frente. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Vejam, meus irmãos, que neste versículo de João 1:12, apontado pelo comentarista, não são todas as pessoas que podem se considerar filhos de Deus, mas somente aqueles que se arrependem e aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só os que aceitam a Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, como diz João 1:12. Que fique claro este conceito para todos nós. Seguindo em frente, subtópico 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. A doutrina bíblica do batismo, meus irmãos, nos diz que essa ordenança significa sepultamento.
De maneira figurada, meus irmãos, a imersão, a colocação da pessoa na água durante o batismo significa que está ali sepultando o velho homem. E quando a pessoa sai da água na sua imersão, a pessoa está saindo da água, entre aspas, ressuscitando uma nova criatura para ter uma vida de justiça e santidade diante do Senhor nosso Deus. Leiamos o que diz Colossenses 2:12 na nova versão transformadora. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. E ainda Romanos, capítulo 6, versículo 4, vamos ler agora na nova versão internacional. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então vejam, meus irmãos, que nesses dois versículos que nós lemos, são bem claros essas questões, a respeito de que batismo significa sepultamento do velho homem. E quando saímos da água, significa o quê? Estamos revivendo, estamos saindo dali renovados como uma nova criatura, para termos uma vida dedicada a Deus, vivendo em justiça e em verdadeira santidade. Glórias ao nome do Senhor. Seguindo em frente, então, dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui o comentarista cita Tito 3:5, que nós já lemos. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Também já citamos sobre isso. Vamos agora para o subtópico 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração, ou seja, a nova geração, só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador, e aqui ele diz arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Este ato regenerador não pode ser aplicado, não pode ser explicado em linguagem humana. Aqui, meus irmãos, precisamos entender que aquele que é nascido do Espírito Santo é aquele que vive para fazer a vontade de Deus. Nós, quando fomos regenerados, ou seja, gerados novamente pelo Espírito Santo, recebemos um novo sentido de vida, conforme nós lemos em Colossenses 2 e Romanos 6. Ser regenerado é justamente isso, é ter um novo objetivo de vida. O objetivo de vida do cristão não é ficar rico. O objetivo de vida do cristão não é ser poderoso. O objetivo de vida do cristão é agradar e glorificar ao nome do Senhor que o salvou. Esse é o nosso objetivo de vida. Se durante a nossa jornada nós ficarmos ricos, glórias ao nome do Senhor. Se durante a nossa jornada, precisarmos ser pobres, glórias ao nome do Senhor. Não importa se nós estejamos ricos ou pobres, não importa quais situações de vida que nós necessitemos passar. O que importa, meus irmãos, é nós estarmos no centro da vontade de Deus, glorificando ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes, fazendo e realizando a sua obra na terra. Este é o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa nova visão, a visão que recebemos do Espírito Santo quando fomos regenerados. Louvado seja Deus. Continuando então, somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão, como já vimos anteriormente. Chegamos então ao tópico 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Aqui, meus irmãos, temos o resumo do que será estudado neste tópico. O comentarista aqui, meus irmãos, enfatiza que o homem, antes de receber a salvação, antes de ser salvo pelo Evangelho,
Este homem estava condenado por causa dos seus pecados. Ou seja, o seu status era de um homem condenado e separado de Deus. Mas, meus irmãos, quando o novo homem ressurge através da regeneração, através do novo nascimento, este status precisa ser mudado. Isso se dá através do que na teologia nós chamamos de justificação. Então, continuando, subtópico 1, a inutilidade da justiça humana. Vejam que o homem não consegue justificar-se. E aqui o comentarista diz, a inutilidade não serve para nada da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, ou seja, dignas de mérito, dignas de que coisa boa, né? Então, aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia, como diz Isaías 64:6. Essa questão de obras, meus irmãos, é bem discutida, principalmente fora, dos meios evangélicos. Muitos pensam que a salvação ou o aperfeiçoamento é atingido, é alcançado através de obras de caridade. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, a Bíblia é muito clara em dizer que a salvação do cristão é pela fé. E as obras devem acompanhar esta fé para poder comprovar que realmente a fé é viva e verdadeira. Ou seja, as obras acompanham, precisam necessariamente acompanhar a fé. Mas entendam que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas as obras precisam corroborar, fortalecer, comprovar esta fé que é defendida. Então vejam que nós precisamos de fé para ser salvos e precisamos de obra para comprovar a fé que nós estamos afirmando que temos. Porém, meus irmãos, os nossos próprios atos de justiça, como disse o comentarista, são inúteis diante de Deus. Esse versículo de Isaías 64:6 diz que as nossas justiças próprias, são para Deus comparados com trapos de imundícia. Eu ouvi uma mensagem do pastor Luciano Subirá uma vez. Eu gosto bastante de ouvir as mensagens dele, porque ele é um homem bastante bíblico. E ele trouxe uma ilustração a respeito dessa questão dos trapos de imundícia. O pastor Luciano Subirá disse, meus irmãos, que os estudiosos afirmam que esses trapos de imundícia são aquelas bandagens. Os irmãos sabem o que é bandagem? Imagine os leprosos daquela época. Os leprosos, irmãos, sabem que aquelas pessoas que têm feridas na pele. Ali no livro de Êxodo, no livro de Levítico, fala bastante do pessoal leproso. O que é considerado leproso ou não. Existiam, então, muitos leprosos que tinham feridas à mostra, em carne viva, na sua pele. E essas feridas, elas minavam pus. Os irmãos entendem o que eu estou falando. E muitas vezes eles passavam em torno dessas feridas, passavam bandagens. Imagina passar uma gaze em volta daquela ferida da lepra na pessoa. Só que de vez em quando, aquela bandagem, aquele curativo, vamos dizer assim, precisava ser substituído. E o pastor Luciano Subirá disse que esses trapos de imundícia que está aqui em Isaías 64:6 são justamente aquelas bandagens retiradas de cima das feridas de lepra. A questão é, serviria para alguma coisa uma gaze tirada de uma situação como essa? Assim, meus irmãos, então, metaforicamente, é a representação da nossa justiça própria diante de Deus. É inútil. A nossa justiça só é válida quando é feita em Deus, em Cristo Jesus. Atos de justiça por amor a Deus. Então nós não temos justiça própria. Por nossos próprios atos nós não conseguimos ser salvos. A salvação se dá unicamente pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e como já dissemos, acompanhada de obras. Não adianta ter fé e não ter obras, como disse o próprio Tiago. Fé sem obras é morta. Precisamos ter fé para a salvação, somos salvos através da fé, mas as obras precisam acompanhar esta fé, para corroborar, para confirmar, para realmente dizer, mostrar para Deus que estamos crendo e estamos trabalhando para confirmar esta palavra de fé. Louvado seja Deus. Nós, como dissemos,
não temos justiça própria. A nossa justiça vem do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguindo em frente, então, só existe um meio de obtermos a salvação e nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus. Além, meus irmãos, desses 2 versículos de Romanos 5, que o comentarista mostra, nós queremos trazer o ensino que Paulo nos traz em Romanos 3, versículos 21 e 22, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que crerem sem nenhuma distinção. Então vejam, meus irmãos, que nós somos declarados justos, somos justificados apenas através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez repito, as nossas justiças próprias para nada servem, mas a nossa justificação só é concretizada através da fé na obra e na redenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando então, subtópico 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ele é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Isto é o que nós podemos dizer, irmãos, tornado justo. Só que junto a isso, meus irmãos, dessa questão de ser tornado justo, da justificação, nós precisamos entender que para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, estes pecados precisariam ser pagos. Porque pecado, meus irmãos, é dívida. Pecado é uma dívida contraída diante de Deus, que precisa ser paga. A própria Bíblia diz que sem remissão, ou seja, sem derramamento de sangue, não há pagamento de pecados, não há compensação de pecados. Então precisava haver um pagamento dos nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados e tornados justos. E este pagamento pelos nossos pecados, em teologia, é chamado de expiação. E a nossa dívida e as nossas dívidas foram pagas, segundo a Bíblia Sagrada, pelo derramamento do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, na Nova Versão Transformadora. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Então, meus irmãos, esse texto de 1 Pedro 1 é o texto clássico da Bíblia que fala que Jesus Cristo nos resgatou, pagou pelos nossos pecados, através do seu sangue precioso, mais precioso que o ouro, mais precioso do que a prata. Então, antes de sermos justificados, precisávamos ser expiados, ou seja, os nossos pecados precisavam ser pagos, precisavam ser quitados diante de Deus. Então, antes da justificação, nós temos que entender que houve a expiação. Então, fomos expiados e uma vez que as nossas dívidas para com Deus foram quitadas através do sacrifício de Cristo, diante de Deus, em Cristo Jesus, fomos considerados justos, ou seja, justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, então, subtópico 3, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que, na cruz,
creu no sacrifício de Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, precisamos entender que, com o novo nascimento, conforme o comentarista pontuou, adquirimos o status de justos, justificados. Ocorre que, meus irmãos, a partir deste momento, cabe a cada um de nós viver de forma que esta condição de justo seja mantida, tendo cada um de nós uma vida que glorifique a Deus. Então entenda, nós recebemos a condição de justo no momento da conversão. Nossos pecados foram perdoados. Nossa dívida foi paga. Deus, através de Cristo, nos vê como justos, mas a partir daí nós temos a responsabilidade de viver uma vida em justiça, praticando a justiça diante de Deus, para que continuemos a ter este status de justos diante do Senhor. Vamos ler o que Paulo disse na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículos de 9 a 11, na Nova Versão Internacional. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vejam bem, cheios de quê? Do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, ou seja, através da graça do Senhor Jesus Cristo em nós, conseguimos vencer e continuar em justiça, conseguimos nos revestir da justiça, sendo justos, sendo íntegros, sendo sinceros, sendo verdadeiros. Então vejam, meus irmãos, recebemos o título de justos, justificados. Só que nós temos que, em Cristo Jesus, buscar nos manter nessa condição todos os dias. Temos que viver uma vida que glorifique a Deus em todos os sentidos. Paulo disse na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que todo o nosso corpo, que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, condição de justo que recebemos no novo nascimento, na regeneração, precisa ser mantida em nossas vidas. Seguindo em frente, então, chegamos ao tópico 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Aqui, novamente, nós temos, meus irmãos, um sumário daquilo que será tratado neste tópico. Subtópico 1, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Aqui nós temos, irmãos, o que a teologia chama de santificação posicional. No seu aspecto posicional, a santificação é completa e perfeita. Ou seja, o crente pela fé torna-se, entre aspas, santo em Cristo. Deus nos vê perfeitos em Cristo, como lemos em Colossenses, no capítulo 2, versículo 10. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. E estais perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então vejam, meus irmãos, que pela santificação posicional, Deus nos vê através de Cristo como sendo santos. E esta santificação posicional recebemos no momento da conversão. Seguindo em frente, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. E aqui, meus irmãos, precisa ficar claro que, como propriedades do Senhor, temos a missão de glorificar ao seu nome e servi-lo na beleza da sua santidade. Já citamos isso anteriormente. Seguindo em frente, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então precisa ficar claro aqui, irmãos, então, que temos dois aspectos da santificação. O primeiro aspecto, é a santificação posicional.
que recebemos no momento da nossa conversão a Deus, no momento do novo nascimento, recebemos de Deus em Cristo Jesus o título de santos. Somos santos através de Cristo Jesus. Só que junto com a santificação posicional, nós temos também a santificação progressiva, que é a santificação do dia a dia. Vamos continuar aqui para que os irmãos entendam melhor. A santificação, no subtópico 2, a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Então, recapitulando, nós temos a santificação posicional e também a santificação progressiva, que é essa que o comentarista diz, santificação como um processo. E como eu já disse, esse nome santificação progressiva nós encontramos na teologia. E ela nada mais é do que aquela santificação prática do dia a dia do cristão. E o crescimento do cristão em, entre aspas, santificação, acontece de acordo com o que esse cristão permite que o Espírito Santo lhe dirija a sua vida, E, consequentemente, este mesmo crente coopera com a ação do Espírito Santo em sua vida. Meus irmãos, nós não conseguimos santificação progressiva sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que Ele dirija as nossas vidas, que Ele nos instrua, que Ele nos encaminhe, que com a sua graça possamos caminhar dia após dia, porque é Ele quem nos ajuda a nos santificarmos. Conforme até falamos anteriormente, Ele intercede por nós até nas nossas orações com gemidos inexprimíveis. A comunhão com o Espírito Santo é imprescindível, indispensável para nós, cristãos que vivemos na nova aliança. Seguindo em frente, então, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Falamos do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo na santificação progressiva, e aqui citamos a questão da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus irmãos, também não há como a santificação progressiva se desenvolver na vida do crente, porque o Espírito Santo usa exatamente a palavra de Deus para trazer santificação para nós. O Evangelho segundo São João, no capítulo 17, versículo 17, na Almeida Revista e Corrigida, nos diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vejam, meus irmãos, que a nossa santificação está baseada no que a palavra diz. E quem é que nos convence da palavra? O Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas também o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos faria lembrar todas as coisas que Cristo tinha dito, ou seja, o Espírito Santo nos faria lembrar a palavra. E é através da palavra, meus irmãos, que vencemos as tentações. O Senhor Jesus venceu o inimigo das nossas almas ali na sua provação no deserto, usando a palavra do Senhor. E é dessa forma que nós também conseguiremos vencer todas as tentações e conseguiremos melhorar o nosso processo de santificação, o Espírito Santo atuando nas nossas vidas através da palavra, nos fazendo lembrar da palavra, nos fazendo viver a palavra, porque somos, irmãos, dependentes da palavra para sermos vitoriosos. Seguindo em frente, então, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Esse texto de 1 aos Tessalonicenses 4:3 é o versículo-chave para esse assunto. Veja o que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nesse versículo fala da prostituição, mas a vontade de Deus abrange muito mais do que
a santificação, ou seja, deixar, abstenhar da prostituição, porque existem muitos outros pecados que que podem tirar os crentes do céu. Então não é apenas sobre a prostituição. Nós devemos nos santificar em todas as situações das nossas vidas. Continuando então. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Conforme os nossos pastores mais experientes nos ensinaram, meus irmãos, o pecado deve ser considerado na vida do crente como sendo um acidente. Vejamos o que diz na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, vamos ler Almeida, Revista e Corrigida. Meus filhinhos, disse João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vejam, meus irmãos, que o pecado na vida do cristão deve ser um acidente. E se, por acaso, pecar, temos o advogado Jesus Cristo de Nazaré para interceder por nós, desde que nos arrependamos e nos convertamos dos nossos maus caminhos. Sabemos que não somos perfeitos, mas a Bíblia fala que nós não devemos ser mais dominados pelas concupiscências que há na nossa carne, mas devemos andar em espírito para não cumprir as concupiscências desta carne. Seguindo em frente, então, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Esse texto apontado pelo comentarista Apocalipse 21:8, meus irmãos, nos alerta sobre as práticas que são abomináveis diante de Deus. Nós falamos agora há pouco da santificação, se abstendo da prostituição. Mas vejam a lista das coisas que tiram a pessoa do céu. Mas os covardes, vamos ler na Nova Versão Transformadora, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Vejam então, meus irmãos, a necessidade da santificação e da nossa vigilância, porque mesmo sendo salvos, mesmo sendo considerados justos, mesmo sendo considerados santos, existe a nossa responsabilidade de vigiar, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo das nossas almas, ou então pelo nosso próprio pecado, a nossa própria concupiscência, e endureçamos o coração e nos afastemos da salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, chegamos então à conclusão da lição. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Glórias a Deus. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Meus irmãos, terminamos então, mais uma vez, repetindo, o primeiro trimestre de 2020, agradecidos a Deus pela sua companhia, agradecidos a Deus pelo seu suporte, pelo seu apoio. Em querendo deixar o seu comentário neste vídeo, fique à vontade. Em querendo enviar uma mensagem por e-mail, fique à vontade também. Muito obrigado por tudo que os irmãos fizeram por nós, pelo nosso canal, por esse humilde trabalho. E que para o próximo trimestre, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, comentando a lição que tratará da carta de Paulo aos Efésios,
Com certeza será mais um trimestre bastante proveitoso para nós na presença do Senhor. Mais uma vez, meus irmãos, não se esqueçam que precisamos nos preservar, precisamos nos guardar, precisamos nos precaver contra o coronavírus. Nós sabemos que Deus guarda, nós sabemos que Deus protege, nós sabemos que Deus é aquele que, segundo o Salmo 91, é aquele que guarda a nossa casa. Mas o próprio Senhor Jesus disse, nós não podemos tentar a Deus. Façamos a nossa parte, estando reclusos, estando em casa, evitando o contato com pessoas externas. E se caso tenhamos a necessidade de ter o contato com pessoas externas, nós sigamos as recomendações que nós estamos vendo na mídia por todos os lados. E que Deus nos guarde, que Deus nos dê vitória sobre mais esta grande crise que a humanidade está vivendo. Deus vos abençoe e, se Deus quiser, estaremos de volta semana que vem. Graça e paz.